E o tema da palavra é orar sempre e nunca desanimar. Glória a Deus. Está escrito em Lucas 18, a partir do verso 1. Lucas 18, a partir do verso 1. Vou ler para vocês aí, acompanhem. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para lhe mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. O 2. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia a ele continuamente, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça para que ela deixe de me importunar. O Senhor continuou: prestem atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhe digo a vocês que Ele lhe fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Glória a Deus! Glória a Jesus! O Senhor estava ali conversando com os seus discípulos e ensinando a ele acerca da sua segunda vinda. E aí, ele falou que nesse tempo quando ele voltaria para a terra para buscar a igreja, ia ter um tempo de sofrimento, um tempo de angústia, ia ser como o tempo de Noé e o tempo de Ló. Ia ser assim, o povo ia estar numa vida assim, desregrada, e o pecado ia ser o quê? Normal para eles, tudo normal. Eles iam estar o quê? Pecando, e o pecado ia virar normal, como hoje está acontecendo. Lá no capítulo 17 diz que a segunda vinda de Jesus seria como no tempo de Noé e de Ló. Só que eu fiquei pensando, a gente lê assim e pensa que vai ser de repente, né? Só que Noé ficou quantos anos construindo a arca? Muitos anos, avisando: olha, vai ter, Deus vai mandar o dilúvio, Deus vai mandar o dilúvio. E o povo continuou tendo a vida normal. Ló do mesmo jeito, no tempo de Ló, em Sodoma e Gomorra, era só pecado. Só pecado, o povo não queria saber de Deus. Quando Deus mandou os anjos para buscar Ló, o que aconteceu? Aqueles homens queriam pegar os anjos do Senhor. Então, não é diferente do nosso tempo. Por isso que Jesus chamou os seus discípulos e falou essa palavra, contou essa parábola aos seus discípulos, que os seus discípulos deveriam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. E contou a história dessa viúva. Que ela ia continuamente atrás daquele juiz, aquele juiz injusto. Um juiz ruim, que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Era um homem ruim. Deus usou a figura do juiz porque era uma autoridade máxima daquele tempo, que podia fazer justiça para os órfãos e as viúvas. Então Jesus usou a figura do juiz, mas poderia ser qualquer outra pessoa. Eles conheciam a lei e sabiam que Deus amparava as viúvas e os órfãos. Era necessário que o povo acolhesse e cuidasse das viúvas e os órfãos. Amém? Glória a Deus. E Jesus, no capítulo 17, ele fala sobre o seu reino, fala sobre a sua volta, e que haverá tempos difíceis. E haverá tempos difíceis, que é o que a gente está vivendo hoje. Hoje o tempo está complicado. Em 2 Timóteo 3:1 diz o seguinte: saiba disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis.
Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Igreja, fala misericórdia, Deus. Misericórdia. Mas é o tempo em que nós estamos vivendo. E o que Jesus ensinou para os seus discípulos? Orar sempre e nunca desanimar. E nunca desanimar. Porque nós estamos vivendo esse tempo difícil. Nós estamos vivendo nesse ambiente em que os homens são amantes de si mesmos. Vocês vão lá nas redes sociais e vê os comentários de alguma postagem. Não precisa ser assim aquelas postagens que traz assim grandes coisas, não. Qualquer assunto, o povo vai lá e coloca assim o que eles pensam, e se a pessoa discordar, vira uma confusão, vira uma briga. Só eles sabem da verdade, só eles podem falar. Nós estamos vivendo, cada um tem a sua verdade. Nós estamos vivendo um tempo que os homens são amantes de si mesmos. Só eles têm razão. Por isso que Jesus diz: orar sempre e nunca desanimar. Esse é o segredo para a igreja. Jesus ensina como os discípulos devem agir enquanto espera. Quanto o espera, perseverar em oração e ter fé constante. Qual era a intenção de Jesus? Lucas deixa bem claro. Jesus queria ensinar duas coisas: orar sempre e nunca desfalecer. Não apenas orar sempre, não apenas quando surge um problema, mas manter uma vida constante de oração. Nunca desfalecer, não desistir quando a resposta parece demorar. A grande mensagem da parábola é: continue orando mesmo quando parece que Deus está demorando. Aqui diz o seguinte, eu coloquei aqui: se até um juiz injusto atendeu a viúva depois de tanta insistência, quanto mais Deus, que é justo, que é amoroso, que é bondoso, Ele ouvirá os seus filhos, sim. Ele atenderá os escolhidos, sim. O Senhor, Jesus, Ele não comparou o pai com aquele juiz. Foi o oposto total. Na parábola diz que o juiz atendeu sim aquela viúva, mas foi para o seu benefício próprio. Ele atendeu para se ver livre da viúva, não para fazer justiça para ela, não para beneficiar ela, mas para se ver livre, para ela não voltar e não importunar mais ele. Mas o Senhor, Ele é diferente. O Senhor, Ele nos atende e Ele nos ouve. Mas quando Ele nos atende, Ele deseja que nós, filhos, nos aproximamos mais e mais dEle. É o desejo dEle. Ele não nos atende para se ver livre de nós. Ele nos atende para que a gente venha se aproximar e ficar mais íntimo com Ele. Esse é o desejo do coração do Senhor, é relacionamento. Ele é o justo juiz, Ele é perfeito, Ele é amoroso. Ele é totalmente diferente desse juiz iníquo, né? Que tem versão que fala que é o juiz iníquo e a viúva. Glória a Deus. O significado da palavra dever, que eu achei bem interessante, né? Que diz que Jesus estava ensinando o dever de orar sempre e não desanimar. Então, a palavra dever significa obrigação, responsabilidade e compromisso. É algo que a gente vê muito, não é pouco não. Muitas pessoas falando: eu não consigo orar, eu não estou conseguindo orar. Mas a oração é algo muito importante para nossas vidas.
É algo que você vai ali para o teu lugar de oração, você vai ouvir a Deus e você vai falar com Deus. Se você não for, como que você vai ouvir a Deus e vai falar com Deus? Você vai cortar o seu relacionamento com Deus. Você vai cortar o seu relacionamento. E toda vez que você corta o seu relacionamento com Deus, você vai ficando mais fraco espiritualmente. Então, parar de orar também é pecado. Parar de orar também é pecado. A oração, ela é uma obrigação para os crentes. Se você passa 2 dias sem orar, parece que a gente fica mais fraco, não fica? Do mesmo jeito, quando você fica um domingo, aí 2 domingos sem vir para o culto, aí na outra quarta não dá, você vai ficando fraco. Vai ficando fraco. Do mesmo jeito é a oração, é a palavra de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, não vai para o secreto, não busca o Senhor em oração. O pastor falou aqui que ouvir uma palavra sobre oração é muito bom. Dá até um ânimo, né, pastor? É igual falar sobre emagrecer, ouvir falar de emagrecer. O difícil é praticar, o difícil é conseguir. Então você ouvir a palavra de oração é bom, edifica o nosso coração. Mas saindo daqui, se você não praticar, vai ser em vão. Só que eu declarei que não vai ser em vão, que eu creio que a igreja do Senhor vai se render em oração, vai buscar o Senhor em oração, vai buscar sim. Aqui muitos vão para o secreto, vai buscar, vai se apaixonar por esse momento. É algo que a gente precisa, igreja, se apaixonar, é pela oração. O pastor falou sobre a oração de meio-dia. Meu Deus, é um testemunho. Eu até falei no começo da semana que eu nunca na minha vida imaginava que eu ia conseguir sair meio-dia de casa, por causa da correria. A minha filha sai 10:50 da escola, eu tenho que fazer almoço, e eu fico tipo assim no plantão, aguardando o Francisco me chamar para me ajudar ele na loja. Então, assim, na loja, fazendo almoço e buscar a Vitória, 10:50. Então, assim, é muito corrido. Só que eu cheguei para o Francisco e falei assim, olha, deixa eu te falar um negócio. Tu se vira aí. Eu vou fazer o propósito de ir para a oração meio-dia. Ele, como? Falei, não sei. Não sei. Deus vai providenciar. E eu estou fazendo o almoço mais cedo. Eu deixo o almoço, eu chego aqui cheirando cebola, alho. Antes de sair eu jogo o perfume assim. Não dá tempo de tomar banho, então vem do jeito que tá. Vem do jeito que tá. Chega aqui com cheirinho de cebola. Aí eu entro, o pessoal, tá cheirando almoço. O almoço tá cheirando. Mas, parando de brincadeira, é algo que eu estou conseguindo. É algo que eu estou conseguindo. Já consegui 2 semanas seguidas. E eu creio que essa semana eu vou conseguir de novo. Porque eu necessito, irmãos, de orar. Eu preciso orar. Uma coisa que eu preciso é de orar. Eu necessito de orar. Aleluia. Então a oração é obrigação para o crente. É obrigação. Jesus não está dando uma dica, não, uma opção, não. Ele está falando do dever. Do dever de orar. É o dever do crente, é orar. O dever do crente é orar. Jesus não apresenta a oração como uma opção. Ela é uma necessidade na vida cristã. Enquanto vocês aguardam a minha volta, haverá momento em que parecerá que Deus está demorando. Haverá injustiça, perseguições e lutas. Nesse momento, não pare de orar e não deixe a fé morrer. Não deixe, igreja. É a oração que vai aumentar a nossa fé. É a busca do Senhor que vai aumentar a nossa fé. Porque se a gente tirar os nossos olhos de Jesus e olhar para o mundo, nós vamos cair. Se a gente tirar os olhos da cruz, tirar os olhos de Jesus, tirar os olhos da palavra de Deus e olhar para a maldade do mundo, nós vamos cair. Nós vamos desistir. Por isso que a oração é necessária. É porque quando nós estamos orando, os nossos olhos estão no Senhor. Os nossos olhos estão fixados na cruz. Estão fixados no Senhor.
Se você não orar, você vai enfraquecer, você vai olhar para o mundo, você vai olhar para as pessoas, você vai olhar para as falhas. Não deixe de orar. Não deixe de buscar o Senhor. Ele te aguarda. Ele não é como esse juiz. Ele não é, ele é o juiz justo, fiel, fonte de todas as coisas, fonte do amor, fonte da água viva. Ele é o nosso pão que nos alimenta todos os dias. Ele é o pão que fortalece. Ele é o Deus o dono de toda a justiça, de todo o poder. Ele muda até o coração de um juiz injusto para te abençoar. Aquela viúva só tinha aquele juiz para buscar. Hoje você tem o Senhor. Você tem o Senhor, o juiz todo-poderoso e fonte de todas as coisas. Você é escolhido. A palavra diz que Ele ouvirá sim os escolhidos. E nós somos os escolhidos do Senhor. Glória a Deus. Eu até coloquei aqui, através da fala do pastor, sobre praticar. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Ouvir uma palavra de oração e não praticar, vocês estão enganando vocês mesmos. Vai chegar o momento, irmãos. Vai chegar o momento que você vai precisar das suas orações. Vai chegar o momento que você vai precisar da sua busca. Porque vai chegar o tempo, vai ficar mais difícil. E quanto mais você ora, enquanto mais você chora, enquanto mais você busca a Deus, vai acumulando. E vai chegar um momento que nós vamos precisar dessas orações, dessa busca. Vamos precisar da palavra de Deus dentro do nosso coração, guardado aqui dentro, para nos fortalecer. Então nós não devemos deixar de orar. Nós não devemos deixar de buscar o Senhor. Nós precisamos tirar os nossos olhos do mundo, das pessoas, e colocar em Jesus. E colocar em Jesus, e colocar na cruz, naquilo que Ele já fez. Amém? Quem era o juiz? Ele era da corte religiosa mais alta de Israel, o grande sinédrio, que consistia em 71 juízes, todos líderes religiosos, considerados especialistas da lei e da tradição do Antigo Testamento. Eles formavam a elite religiosa, jurídica e política mais poderosa de Israel. O seu poder era opressivo e muitas vezes injusto. Foi o grande sinédrio que engenhou e executou a conspiração que levou à crucificação de Jesus. Por isso sabemos que era uma instituição profundamente injusta. Olha Jesus contando essa parábola, usando uma pessoa totalmente injusta. Totalmente, para falar que a insistência abre portas. Abre portas. Eu lembrei de uma história que eu creio que vocês conhecem. Já ouvi ela muitas vezes. De um empresário que mandava cesta básica para uma viúva bem pobrezinha. E quando os funcionários dele iam deixar essa cesta, a viúva falava: glória a Deus, obrigada Jesus, obrigada Senhor, o Senhor supriu mais um mês. E ele chegava lá e falava para o empresário que era incrédulo: olha, ela glorifica a Deus, ela não te agradece não, ela glorifica a Deus. E ele falou: então você vai o mês que vem e vai falar que foi Satanás que mandou, foi o diabo. E aí quando foi no outro mês, ela glorificou ao Senhor de novo. Glória a Deus, obrigada. E o funcionário dele falou: não, foi o diabo que mandou, não foi Deus não. Ele falou: não importa, quando Deus manda, até o diabo obedece. Até o diabo obedece, porque quando Deus está no controle, um juiz injusto, um advogado injusto, um empresário injusto, seja quem for, uma pessoa injusta, Ele vai fazer por você. Ele vai fazer, porque quando Deus ordena, não tem quem não obedeça. Quando Deus quer, Ele movimenta o coração de pedra para te abençoar.
Ele movimenta sim o coração de pedra, porque Deus, Ele é dono de todo o poder e fonte de todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Um juiz daquela época deveria temer a Deus, ser justo e defender os pobres e proteger as viúvas e órfãos. Em Tiago 1:27 diz o seguinte: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper o coração pelo mundo. Essa é a verdadeira religião, é servir. É servir. Não adianta, aqui mesmo a palavra diz que não adianta você falar, pode ter todos os dons e falar todas as línguas estranhas e profetizar de todas as formas. Se o seu coração não tiver amor, de nada adianta. Aqui está falando de amor. De amor. E quando você fala, eu amo o Senhor, e você não ama a Deus, você é considerado mentiroso. Então a verdadeira religião é essa, é você acolher, amar as pessoas, ter um coração cheio de amor. E esse juiz era totalmente diferente, ele não temia a Deus e nem respeitava as pessoas. Glória a Deus. Quem era a viúva? Para entender essa parábola, é preciso conhecer a cultura da época. Naquele tempo, a mulher dependia fortemente do marido para proteção social e econômica. Quando o marido morria, muitas viúvas ficavam sem renda, ficavam sem proteção, sofria injustiça e era explorada. Por isso Deus ordenava constantemente que Israel cuidasse delas. A viúva representa uma pessoa vulnerável e aparentemente sem recurso. Ela não tinha dinheiro, influência, nem poder político e nem proteção masculina. Ela só tinha uma arma: a persistência. Através da persistência daquela mulher, aquele homem resolveu atendê-la. Ah, mas foi pelo seu benefício próprio. Não importa. Paulo não diz que tem gente que vai pregar por egoísmo, para a sua própria glória. Não importa, está pregando o nome de Jesus. Está falando de Jesus. O juiz atendeu aquela mulher, foi para o seu benefício próprio, para se ver livre dela. Mas ela foi atendida. Ela recebeu o que ela queria por causa da insistência. Ela ia lá, ó, batia, eu quero, faz-me justiça, faz-me justiça, faz-me justiça, faz justiça contra o meu adversário. E ele foi abusando daquele, foi abusando. Só que Deus, Ele é diferente. Ele não abusa a tua cara. Ele te acolhe. Ele deseja a tua presença. Ele quer você todos os dias e o tempo todo falando com Ele. Deus, Ele não é como juiz. A vontade dEle é o relacionamento, é a amizade com os filhos, é atender sim. Tem coisas que a gente não recebe na hora, porque existe o processo. O processo para o Senhor vem, o processo é nos moldar, nos preparar para receber a bênção. Já pensou? Tem coisas que a gente pede ao Senhor e se Ele entrega na hora e a gente dá tchau, tchau. Pela bênção recebida. Quantas pessoas não é assim? Busca o Senhor, busca, vem na quarta de milagre, e vem, e chora, e se ajoelha aqui, e no dia que recebe, tchau. Acontece, pastor Carlos? Tchau. Tchau. E Deus, Ele não é assim. Ele não é o justo, ou Ele não é o juiz injusto. Ele é o Deus Todo-Poderoso de relacionamentos e amoroso. Se Ele te atende, é porque Ele quer que você se aproxime mais ainda. Ele quer que você se achegue mais ainda para se relacionar com Ele. Amém? Ela só tinha uma arma, a persistência. E essa arma foi suficiente para receber aquilo que ela precisava. O significado da palavra desfalecer ou desanimar é perder a coragem, desistir, enfraquecer, entregar-se ao cansaço. É forte, né, igreja?
entregar-se ao cansaço. Jesus está dizendo: não pare de crer enquanto esperam. Não pare de crer enquanto esperam. E só vai acontecer isso se a gente orar. Orar. Falar com Deus. Porque se a gente se afastar do lugar da oração, nós vamos ficar pessoas incrédulas. Vamos ficar assim. Vamos ficar. A gente precisa estar lá no lugar do fogo, estar congregando, orando com os irmãos, indo para o secreto, buscando a palavra de Deus, jejuando, buscando o Senhor. Está demorando, mas eu estou aqui. Eu sou como aquela viuvinha. Está demorando? Tem algum processo aí. Senhor, adianta o processo aí, vamos aqui. Eu aceito o processo, às vezes o processo dói. Dói, menino, dói. Tem coisa que o Senhor quer nos ensinar. Mas é melhor aceitar o processo do que não receber, não viver o milagre, não viver o sonho que o Senhor tem para nós. Glória a Deus. O antônimo da palavra desfalecer é perseverar, resistir, prevalecer, firmar-se e renovar-se. Eu acho assim tão interessante que quando a gente está quase desfalecendo, porque eu sei que não é só eu, tem muitos que se cansam, porque às vezes o processo é doído, eu não estou aqui pregando perfeição, mas o processo, não o processo de ir para a presença, não é o peso de ir para a oração, é o processo da vida mesmo, que a gente tem que passar, e às vezes a gente está quase desfalecendo, a gente vai lá para o secreto, para o lugar da oração, vem aqui com a igreja, meio-dia, 6 horas da manhã, no culto de quarta-feira, e a gente, o que acontece? A gente é renovado, O pastor pediu para me dar uma palavra, eu não consegui falar, porque eu estava assim, tão aquebrantada, tão feliz por estar conseguindo estar na oração, meio-dia, que eu não consegui falar. Eu falei, meu Deus, estou maravilhada, porque é milagre do Senhor. Para vocês pode ser pouco, para alguns pode ser pouco, mas para mim é algo grandioso. O Senhor está falando, olha, como é possível você se organizar. Um dia a Nívia fez uma dinâmica na célula e colocou assim, o que te atrapalha para você ir se relacionar com Deus? Sabe o que eu coloquei? Eu coloquei falta organização. Coloquei falta organização. Agora que eu estou vendo a Nívia ali, eu lembrei. O que está acontecendo? Só foi eu me organizar e conversar. Olha, com Francisco, olha, eu vou e ponto final. Fique aí. E está dando certo, irmãos. Está dando certo. Está dando certo. A gente precisa, é um esforço. Nada vem assim, ó. Falar igual meu professor lá da academia. Fala, você quer moleza? Senta num pudim. É moleza. Nada, não tem nada de moleza. Para mim o que é fácil é só engordar. O resto para mim tudo é difícil mesmo. Tudo é difícil. Então tem que viver o difícil. Qual difícil? Qual ruim que você escolhe? Qual difícil que você escolhe? Então é se organizar. Para mim está sendo a organização mesmo. Faço o almoço mais cedo, organizo a casa. No dia que não dá, eu deixo a pia cheia de louça. Quando for depois do almoço, eu lavo. É assim, mas eu estou aqui. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Eu dependo da graça e da misericórdia do Senhor. Em vez de desistir e entregar-se ao cansaço, Jesus nos chama a perseverar e renovar as forças enquanto esperamos. Amém? Em Isaías 40, 29, ele diz o seguinte, ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Glória a Deus. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Igreja, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. É lá no teu secreto, as suas forças vão ser renovadas lá no teu lugar de oração, é no meio da igreja.
igreja, é recebendo a palavra, é se fortalecendo no meio dos irmãos. Aqueles que esperam no Senhor renova suas forças, voam bem alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Esse é o desejo do justo juiz, é o nosso Pai, é o nosso Senhor, a fonte de todas as coisas. Ele não é o juiz injusto que vai te abençoar, que vai resolver a tua causa e vai falar: some daqui. Ele é o juiz justo que vai resolver a tua causa e vai falar: vem, meu filho amado, porque da onde saiu essa bênção aqui tem muito mais, porque aqui é fonte, o Senhor é fonte de milagres, é fonte de poder. Deus é fonte de poder, de milagre, de amor. Ele é fonte. Quando a gente olha para o Senhor e vê que Ele é fonte de vida, Ele é fonte. Nós não podemos desistir desse Deus. Jesus morreu na cruz. Olhe para Ele, olha, Jesus morreu na cruz por você. Não fique paralisado, olhando para o mundo, olhando para pessoas. Não fique, olhe para Jesus e veja Ele morreu. Deus é o nosso justo juiz. Ele fará justiça por você. A palavra de Deus está repleta de promessa para quem ora. É que o Senhor ouvirá e responderá às nossas orações. Em Mateus 7,7 diz o seguinte: peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. 9. Qual é o homem do meio de vocês? Se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Misericórdia. Portanto, vocês, apesar de serem maus, nós somos maus, irmãos, sabe dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas ao que lhes pedirem. O Senhor é dono de tudo de bom. Eu olho para as coisas boas e eu falo assim: Senhor, isso aqui é para os filhos mesmo. Esse negócio aqui. Esses dias eu fui para Salinas. Toda vez que eu faço uma viagem, eu chego lá, eu falo: Senhor, que nunca na minha vida falte uma viagem dessa. Senhor, é bom demais, ó. É maravilhoso, Senhor. Eu quero vir mais vezes. Eu vou orando, Senhor, eu quero vir mais vezes aqui. Aí o Francisco fala assim: acho que eu não vou vir mais em Salinas não, já abusei. Eu falei: pois eu quero vir aqui esse ano ainda. Ainda quero comprar uma casa lá. Gente, fala amém, fala. Amém. Eu quero comprar uma casa em Salinas, fala amém. Amém. Glória a Deus. Só que o Francisco comprou um lote lá em Fortaleza. Eita, é forte. Mas, gente, olhem para as coisas boas e fala: Senhor, eu quero viver. Eu quero viver, porque as coisas boas é para os filhos. É para os filhos. Nós precisamos gerar isso na nossa mente. As coisas boas é para os filhos e nós somos filhos. Eu vejo lá em casa as minhas meninas, eu tenho uma gaveta, já indo lá para a parte de filho. Uma gaveta no meu guarda-roupa que é só maquiagem e bagunça assim de mulher. Aí tá as duas lá em casa e eu às vezes estou no quarto, aí elas entram do nada no meu quarto. Aí chega em frente da gaveta e faz assim. Aí fica olhando. Eu observando. Falei: o que tu quer aí? Estou procurando alguma coisa para mim. Alguma coisa. Aí se acha, leva. Aí passa um pouquinho. Já a mais velha, olha. O que aconteceu? A mais velha. Chegou lá em casa, a primeira coisa que ela foi lá. Ela: mãe, o que é isso aqui? Isso aqui é novo. Gente, nós somos filhos. Nós temos direito de abrir, de fechar, de pegar, de viver.
É para nós mesmos. É para nós somos filhos, nós precisamos viver como filhos. Precisamos, e é na oração que vai ser construído isso. É na busca, é no relacionamento. É isso que o Senhor quer. Amém. Até a pequenininha, a Antonella, não consegue alcançar a gaveta. Ela fica assim, ó. Falei, meu Deus, tem um mistério aqui nessa gaveta aqui, ó. Tem um mistério. Então é isso. É quarto de mãe. Tem dia que a Vitória chega, eu procuro a Vitória, vou no quarto da Vitória, não está aqui. Vou no quarto da outra, a Vitória não está aqui. Vou no banheiro, quando chego no meu quarto, a Vitória está com a central ligada, deitada na minha cama. Ai, mãe, como é bom a sua cama. Como é bom. É assim que Deus quer, que a gente vá lá para o secreto e fala como é bom estar contigo. Como é bom estar aqui na tua presença. Como é bom colocar a cabeça no teu colo. É isso, o Senhor espera disso, espera isso de nós. É relacionamento. Glória a Deus. Em 1 João 5,14 diz o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouve. Assim, se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dEle o que pedimos. Então, precisamos ter essa certeza, porque Ele nos ouve. Foi aqui que entrou um testemunho que eu contei de manhã, e eu vou contar de novo. Não é para minha glória, irmãos, é para servir de testemunho para a igreja. Um dia estava acontecendo, no dia que estava acontecendo a formatura do CCC, e aí a Ariane estava aqui, ela me autorizou a contar, né? Vou contar de novo. Ela estava aqui, eu ia saindo naquela porta, aí ela falou assim para mim: Divina, eu te vi como Maria sentada nos pés de Jesus. Quando ela falou isso, eu já saí chorando. Tinha muita gente, eu já saí chorando para ali. Aí ela foi lá e falou: o que está acontecendo? Eu falei: não, depois eu te conto. Irmãos, naquela tarde da formatura, eu tirei um tempo com Deus. E no final da oração, eu puxei uma cadeira. Eu falei exatamente assim: Senhor, senta aqui. Eu quero sentar aos teus pés como Maria. Só que eu quero colocar a minha cabeça no teu colo. E aí, aqui ele confirmou. Ele estava no meu secreto comigo. A Ariane não sabia. A Ariane não sabia e nem entendeu. Só que eu tinha entendido, eu estava entendendo qual era o recado. Ele dizendo: eu estava lá. Eu estava lá com você. Eu te ouvi. Eu estava lá. Eu estava te vendo lá. É isso, é relacionamento. E é esse tipo de relacionamento, de intimidade, que vai nos fortalecer na caminhada. É esse tipo de relacionamento que vai nos fortalecer. Glória a Deus. Eu quero falar de uma mulher que também insistiu muito para receber o milagre dela. E eu amo essa mulher, a história dessa mulher. E ela viveu isso com o próprio Jesus. Com o próprio Jesus. A mulher cananeia, que está escrito em Mateus 15, 21. Glória a Deus. Eu vou ler para vocês. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Ciro e Sidom. 22. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não respondeu palavras. Então seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé.
Seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Glória a Deus. Essa mulher, ela passou por um processo. Um processo. Ela foi o quê? Ignorada, rejeitada e humilhada. Por quem, igreja? Por quem? Pelo próprio Jesus. Jesus estava testando a fé daquela mulher. Muitos dizem que ela não era a hora dela receber aquele milagre. Só que ela pulou a fila da graça. Por causa de quê? Por causa da insistência, da persistência dela e dela não desistir. Já pensou se aquela mulher falasse assim: esse bem aí que cura? Esse aí Jesus? Me chamando de quê? De cachorra? De cachorra, não. Não vou ficar aqui não, eu vou me embora, vou procurar outros meios para curar minha filha. Mas o que aconteceu? Ela adorou. Ela adorou. Quando Jesus ignorou ela, ela adorou. Quando Jesus chamou ela de cachorrinho, ela falou: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu creio que ela tinha um Max na casa dela, que comia das migalhas da mesa dela. Porque o meu cachorrinho lá em casa não pode ver eu comendo. Não pode ver. Contei de manhã que ele é mineiro. Só que ele é goiano, não é mineiro não. Toda vez que eu estou comendo pão de queijo, ele fica pedindo. E se a gente não der, ele bate a pata da perna da gente e fala: tem que dar, irmão. E ele enche a barriga com as migalhas que eu jogo para ele. Eu creio que essa mulher aqui tinha um cachorrinho. Ela deve ter pensado assim: menino, se for igual o cachorro lá de casa, vai encher a barriga. Sabe por quê? Porque na mesa de Jesus, a mesa de Jesus é farta. A mesa de Jesus é farta. É um banquete de poder e de glória. É um banquete, ela entendeu isso. Tem muita comida aqui, tem muito poder aqui. A migalha que caía aqui, o grãozinho que caía aqui vai curar a minha filha. Então serve, Senhor, serve essa migalha sim. Eu quero essa migalha. Só que eu tenho algo melhor para dizer para você. Você não precisa mais se alimentar das migalhas, porque agora tem o banquete completo para a igreja. O Senhor, o desejo dele é servir um banquete completo. A igreja é só se assentar e se alimentar da palavra, se relacionar com Deus, porque existe um banquete para a igreja. Existe um banquete e você não pode desistir. Você precisa se alimentar desse banquete, porque esse banquete é para a igreja. O pão da vida, a água da vida, o poder que gera vida. O Senhor tem um banquete e esse banquete está sendo servido. Se alimente desse banquete. A palavra de Deus é o banquete. Aleluia. Essa mulher entendeu. As migalhas alimentam, as migalhas alimentam. Naquele tempo não tinha igreja, mas hoje tem. O Senhor derramou poder sobre a igreja. A igreja é para se alimentar do banquete. Não aceite, irmão, pipoca. Não aceite uma sopinha rala. Sabe aquela mensagem que tu vê no Instagram? Aqueles vídeos de edificação de 30 segundos. Aquilo é sopa. É sopa. Sabe o que é banquete? É a palavra de Deus. Sabe o que é banquete? É você ir para o seu secreto, se ajoelhar, chorar. Sabe o que é banquete? É você vir meio-dia. Isso é banquete, igreja. A igreja está se contentando com pipoca, com sopa rala que não alimenta ninguém. Pega a tua Bíblia. A Bíblia é teu banquete. Deus, Ele não quer que você se alimente de um vídeo de 30 segundos, de 1 minuto no Instagram. Ele quer que tu pegue a tua Bíblia, se assenta com Ele e fala: Espírito Santo, Tu és o autor dessa Bíblia, me revela.
Quero contar um testemunho que eu vivi ontem. Vocês vão entender a importância de orar. A importância é nossa obrigação, principalmente para as mães e os pais. Ontem, a minha filha, a Lívia, ela não pode comer camarão. Ela tem alergia a camarão. Só que já vinha dias que ela vinha teimando, comendo de pouquinho, testando, sabe? Quando foi ontem, ela comeu uma grande quantidade. E aí tomou o antialérgico, só que não adiantou. Aí tampou a garganta, tampou o nariz e já estava tampando o pulmão. Já estava inchando o pulmão, não sei como é que é, mas as meninas aí que é médica, que é da saúde, sabe. E ela foi para o municipal. Chegou lá, o médico falou, não, minha filha, aqui só um antialérgico. E ela queria passar a receita dela, pastor. Ela falou, não, só uma dexametasona resolve. Não, aqui você vai ter que tomar adrenalina, o seu pulmão está fechando. Você vai ter que tomar. Então ela já estava, era quase morrendo, irmãos. E aí quando eu saí de manhã, a irmã falou assim, a minha amiga também quase morreu. Então a alergia de camarão é terrível, é perigosíssima. E aí eu ligando e nada dela me atender, nada de me atender, eu falei, tem alguma coisa de errado. Aí ela não ligou para mim, ela ligou para o pai dela, porque ela sabe que eu sou agoniada, né? Aí o Francisco falou, a Lívia está lá no hospital, passou mal, disse que a garganta fechou, ela só falou isso. E já está boa, já está 100%. Menina, eu já peguei o telefone, foi com raiva. Falei, menina, tu comeu camarão de novo, não acredito não, Charlene, ó. Não acredito não. Mãe, mas eu já estou boa, falando com a voz super rouca, falando, sabe, mal. Eu falei que eu já imaginei que ela não estava bem. Ela falou, não precisa vir não, já estou bem, já tomei. Aí quando ela chegou, foi contar a história. E quando eu fui orar, eu senti que foi um grande livramento do Senhor. Irmãos, o Senhor, Ele cuida dos nossos filhos. Ele cuida daqueles que você coloca diante de Deus em oração. Nós não podemos brincar de ser crente. Não podemos. Nós precisamos sim sermos aprovadas, mas é pelo Senhor. Pelo Senhor. Precisamos ir para esse lugar e ser aprovada pelo Senhor, porque quando nós somos aprovados, o Senhor guarda a nossa família, guarda a nossa casa, guarda tudo aquilo que a gente tem. Meu Deus, eu fiquei assim, Jesus, e logo, bem antes de uma palavra dessa, eu falei, obrigada, Senhor. Aí hoje a Vitória, na hora do almoço, falou, Lívia, quer um cremezinho de camarão? Deus me livre. Deus me livre. Então o Senhor guarda a nossa casa. Guarda, é importantíssimo. Orar e não desanimar. Quero falar também falar do cego Bartimeu, que também insistiu e também foi humilhado. Foi humilhado. Em Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse. Olha que lindo. Mas ele gritava ainda mais. Ele gritava ainda mais. Ele não desistiu. Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Aí Jesus parou e disse, chame-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? O Cláudio Duarte que tem uma história, né? Falando que Jesus, ele é muito engraçado, porque o homem está cego. Gritando ele, aí o homem chega e fala assim, o que tu queres que eu te faça? Quero andar, né? Se ele fosse Lunga, ele ia falar assim, tu não está vendo não, eu quero ver.
Mas ele respondeu: O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu. Ele ainda chamou Jesus de Senhor. Rabone, eu quero ver. Disse Jesus: a sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Irmãos, se ele tivesse ouvido a multidão, aquela multidão tinha atrapalhado aquele cego de receber o milagre. E hoje o que tem na nossa vida é multidão. Não é que as multidão elas estão querendo nos atrapalhar, não. É nós que estamos olhando para a multidão. Não é a multidão que está se achegando e querendo nos atrapalhar a caminhada. É nós, somos nós que estamos olhando para a multidão. Estamos contemplando a multidão, contemplando o mundo, contemplando o mal feito do mundo, contemplando as coisas ruins do mundo. E parando a nossa caminhada. E parando de ir no juiz justo. Porque nós estamos olhando para a multidão. E esse não é a vontade do Senhor. Porque se aquele cego tivesse ouvido a multidão, ele não tinha recebido o milagre dele. Se aquela mulher tivesse parado por causa da humilhação que ela viveu, ela não tinha recebido a cura da filha dela. Nós devemos persistir, nós devemos continuar buscando o Senhor. Essa é a vontade de Jesus. O próprio Jesus é o nosso grande exemplo de oração. É Ele que nos ensina, irmãos. Quando você lê a palavra, os evangelhos, você vai ver várias vezes Jesus saindo para o monte, para o deserto. Jesus saindo para orar sozinho, várias vezes. Ele é o nosso maior exemplo. E eu fico me perguntando e pergunto para as pessoas: Jesus precisava orar? Será que Jesus precisava orar? Por que Jesus deixou esses exemplos de oração? Sendo ele 100% homem, 100% Deus, o poder estava sobre ele. Mas ele ia falar com o Pai diariamente. Glória a Deus. Aqui em Lucas 5,16 diz o seguinte: ele, porém, se retirava para lugares desertos e ali orava. Marcos 1,35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para o lugar deserto e ali orava. Lucas 6,12. Naqueles dias, retirou-se para um monte, a fim de orar, e passou a noite toda em oração a Deus. Mateus 14,23. E, despedidas a multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ele estava no meio da multidão, fazendo a obra, com os discípulos, curando, libertando, expulsando demônio, mas ele tinha a necessidade de orar sozinho. Tinha necessidade. O que isso nos ensina? A comunhão aqui é necessária. A comunhão, mas também é necessário estar no secreto, sozinho com o Pai. É necessário. Aqui o próprio Jesus entendeu isso. Em Lucas 9:28 diz o seguinte: subiu ao monte para orar. Glória a Deus. E Jesus, ele nos ensina também a orar. Ele foi o nosso exemplo indo orar, mas também ele nos ensina. Os discípulos perguntaram a ele: mestre, nos ensina a orar como o Senhor ora, nos ensina. E ele ensinou em Mateus 6,6. Diz o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai, eu quero que vocês gravem, no secreto ele é o quê? Meu pai. No secreto ele é o quê? Meu pai. Ore o seu... vamos voltar aqui que eu me perco, viu, gente? Me perdoa. Então, para aí. Ore ao seu pai em secreto. Então, o seu pai que te vê em secreto o recompensará. O que eu entendo? Que no secreto, ele desenvolve a nossa identidade de filho.
É no secreto que a gente pode ser a filhinha única. Sabe aquele desejo que a gente tem de Deus ser o nosso Pai amado, só o nosso Pai? Aqui Jesus disse que é lá no secreto. É lá no secreto. Lá no secreto você pode chorar, você pode colocar a sua cabeça no colo de Jesus, você pode falar aquilo que está no seu coração, aquilo que você não fala para ninguém, porque tem coisa que você não fala para ninguém, mas lá no seu secreto você pode falar. É lá no seu secreto que você pode sentar e falar: senta aqui, Jesus, senta aqui, Pai, eu quero te contar algo. Eu quero colocar a cabeça no seu colo. Eu quero me assentar como Maria. Eu quero te contar a dor que eu estou sentindo. Eu quero te contar coisas que aconteceu comigo. Eu quero te contar o que eu aprontei. Porque também, né, a gente tem que contar o que a gente aprontou, né? Ele quer ouvir também. Ele quer ouvir também o que a gente fez de errado. Ele quer ouvir. Eu lembro uma vez que uma pessoa me falou algo muito ruim e me entristeceu muito, muito mesmo. E aí eu fui para o meu secreto perdoar essa pessoa. Na Bíblia não diz que é para a gente perdoar? E eu comecei: Senhor, eu perdoo. Senhor, perdoo, não tem problema, está tudo certo. E eu senti no meu coração ele falando: fala a verdade, tu está mentindo. E eu comecei a falar: Senhor, aquela pessoa fez isso comigo e me machucou muito. Doeu muito, eu não mereci, eu não fiz nada, Senhor. Eu não fiz nada, eu queria revidar, eu queria ser pior do que a pessoa. E comecei a falar: Senhor, eu queria falar do mesmo jeito. Eu queria dar uma paulada na cabeça daquela pessoa, eu queria brigar com ela, Jesus. Mas o Senhor venha com a tua justiça, venha com a tua graça. Me ensina a perdoar, me ensina a amar. Eu comecei a abrir o meu coração e o Senhor foi me limpando, foi me limpando. Então eu falei a verdade para Deus, eu me abri para o Senhor e Ele me curou e eu perdoei e está tudo bem. E muitas vezes a gente chega escondendo, sem falar o que está aqui dentro. Se Ele é o teu Pai, você precisa se abrir para Ele, porque Ele sabe o que está dentro do seu coração. Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer ouvir da sua boca. Amém. Só que também Ele ensinou a igreja. Em Mateus 6:9 ele diz: vocês devem orar assim. Aqui é na igreja. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estais nos céus. Quando a gente está aqui em unidade, Ele é o nosso Pai. Nós somos filhos de um só Pai. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós não somos como a mulher de Zebedeu, que queria que o filho dela se assentasse um na direita, outro na esquerda, e os outros crentes se virassem tudinho, vai procurar arquibancada. Nós não somos assim. Nós somos filho do mesmo Pai. Aqui é Pai nosso, é o nosso Pai. O mesmo direito que eu tenho, o outro tem. Amém, glória a Deus. E o próprio Jesus dividiu o seu Pai com a igreja. O próprio Jesus, Ele mesmo nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás no céu. Ele falou: divida o Senhor, o Pai, com todos. Ele é Pai de todos. Glória a Deus. Em Salmo 34:15, diz o seguinte: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele os livrará de todas as suas tribulações. Ele é o nosso juiz justo. Os olhos dele estão atentos ao clamor dos seus escolhidos. Se você está aqui hoje, você é uma escolhida. Você é um escolhido. Se você entrou aqui hoje desanimado, se anime. Se anime, porque Ele ouve as suas orações. Se você entrou aqui hoje desanimado pelo processo, Ele vai te renovar no processo. Ele vai te alimentar no processo. Não desista. Ore sempre, nunca desanime. Porque é Ele que dá força. É Ele que cuida dos cansados.
Quero chamar o ministério de louvor. E eu queria que a igreja se colocasse de pé, orando ao Senhor. Vamos adorar o Senhor esse louvor. Vamos